Olá, hoje trago uma ideia de bojo de biquíni de praia. Aqui começo com 14 correntinhas. Subirei mais 2 correntinhas, marcando com o dedo, 2. Na segunda entro e faço um ponto baixo. Dou a laçada desse jeito e completo o ponto. E assim farei por dentro de todas as correntinhas. No final, na última correntinha, farei 5 pontos baixos no mesmo ponto de base. Após preencher o mesmo local com esses pontos, eu vou fazer no próximo ponto de base a continuação dos pontos baixos, mais um em cada ponto de base, para que fique igual ao outro lado. Agora aqui no finalzinho, subirei uma correntinha, vou virar a peça e continuar aqui desse lado, com pontos baixos, um em cada ponto de base. Na parte do aumento, ó, farei mais 2 pontos baixos, então ficará uma carreira de 17 pontos. Inscreva-se no canal e, se gostar, deixe um like. Obrigada. Eu gosto de usar os marcadorzinhos para me orientar. Então, chegando nos 5 pontos que ficaram no mesmo ponto de base, na carreira de baixo, eu farei mais 5 pontos. Meio pontos, desse jeito. O marcadorzinho fica sempre no final desse aumento aqui, ó, que eu faço. Depois de 2 pontinhos do ponto de base. Então, aqui eu faço o ponto baixo. E vou continuando uma nova carreira. E vou seguindo na carreira da mesma forma que fiz do outro lado. E boto o marcadorzinho no ponto de trás. Agora vamos para o outro lado. Vou subir uma correntinha, que vai equivaler como um ponto. Viro a peça e continuo. Continuo com as carreiras de pontos baixos. Até aqui. Agora eu cheguei aqui. Aqui, olha. Agora cheguei aqui no último ponto, onde está o marcadorzinho. Farei ponto baixo. Lembra que esse aqui, ó, eu fiz 2 pontinhos naqueles 2 5 iniciais e fiz aumento no terceiro. Mas agora vai ser diferente. Agora, aqui, ó, neste ponto aqui, eu vou fazer um aumento. Desse jeito, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Irá ficar aqui dentro, olha, desse jeito. Agora, neste ponto aqui, eu farei um ponto baixo. E neste próximo, farei um aumento. E desse lado também botei o marcadorzinho para me orientar. Ficaram sempre depois dos aumentos. Agora farei outra carreira de pontos baixos. Ficarão 16 pontos baixos após o marcadorzinho, dos dois lados. Chegando aqui no final, vou fazer uma correntinha, virar a peça e no próximo ponto de base, fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, que é um aumento. E seguirei fazendo carreiras de pontos baixos até aqui. Cheguei aqui no final, botei o marcador para trás e agora neste aqui eu vou fazer um aumento, olha. Então, o marcador, ele vai ficar sempre antes desse aumento aqui, deste lado, olha. Tanto esse como o outro marcador verde. Agora, nesse próximo ponto, farei um ponto baixo. No próximo, farei outro ponto baixo. Neste, farei um aumento.
E aqui sigo a carreira de pontos baixos sobre ponto baixo. Assim segui a carreira ponto baixo sobre ponto baixo. E cheguei até aqui. Voltarei da mesma forma, subindo uma corrente. E no próximo ponto de base, virando a peça primeiro, farei um aumento. Bem aqui. E assim são as carreiras. Depois farei ponto baixo sobre ponto baixo. E na última farei um outro aumento depois do marcador. Sequência de pontos baixos. Aí agora que eu cheguei aqui, antes do marcador, vou fazer um aumento. Pontos baixos até o próximo marcador. E antes de chegar a ele, no último ponto, um aumento. Então, vai ser sempre desta forma, até chegar na medida que convém. Em cada lado tem 20 pontos baixos, antes do marcador até aqui. A partir de agora, eu vou subir 2 correntinhas. No próximo ponto, farei um ponto baixo e mais um, que é o aumento. E nos próximos, farei ponto sobre ponto. As partes do meio ficarão mais fundas, mas é assim mesmo, conforme a peça for tomando corpo. E assim vamos fazendo até a carreira, até a medida da pessoa que irá usar o bojo, seguindo na sequência. Enquanto a peça vai ganhando carreiras, ele vai ficando desta forma, com as 2 correntinhas no final, o aumento, depois os aumentos entre os marcadores e os pontos baixos em cada ponto de base entre eles, entre esses aumentos. Aqui já cheguei no tamanho que eu queria. Ele fica desta forma. Agora o que vou fazer nessa carreira? Vou subir 2 correntinhas, vou dar uma volta e entrar lá por dentro da primeira, fazer um ponto alto, mas sem completá-lo. Fica como um aumento. Vou no próximo ponto de base e faço a mesma coisa, como se fosse fazer um ponto alto, mas sem completar. Vou num terceiro e faço a mesma coisa, como se fosse fazer um ponto alto, mas sem completar. Ficarão 7 aluzinhos por dentro da agulha. Agora sim, dou a laçada e passo a agulha por dentro de todos eles. Fechei num ponto baixíssimo. Agora vou para o próximo ponto. Faço um ponto alto. Ó, vou dar a laçada, fazer um ponto alto no próximo ponto de base. Desse jeito. Aí agora eu vou fazer como se fosse fazer outro ponto alto, mas sem completar, no mesmo ponto de base. Agora, no próximo ponto de base, farei a mesma coisa, como se fosse fazer um ponto alto sem completar. Mais uma vez, no próximo ponto de base, fazer um ponto alto sem completar. Ficarão 7 argolinhas, passarei por dentro das 7 e fecho num ponto baixíssimo. Assim vai ser toda essa carreira. Até aqui, ó, deste lado. Gente, aqui terminei. Agora eu vou trabalhar neste vão. Como ficou as carreirinhas? Formou este desenho. Então, vamos agora aqui. Vou subir 2 correntinhas. Ao lado, farei
um ponto alto, faço uma laçada, vou para o próximo, ó, este aqui, farei a mesma coisa, ó. 2 pontos altos dentro dessa base. Desse jeito. Farei até aqui. 2 pontos altos e uma correntinha. Então, eu fiz 6 pares desses junto, dessa sequência. A partir daqui, eu fiz carreiras, um em cada ponto de base, de pontos altos. A partir desta carreira aqui, ó, até o meio. Aí, começarei tudo de novo. Começarei fazendo ponto alto em cada ponto de base. No próximo, 2 pontos altos em cada ponto de base, uma corrente, mais 2 pontos altos em cada ponto de base. Fazendo igual eu fiz deste lado aqui. Aí ficará assim, desse jeito. Bem, eu vou apressar o vídeo. E aqui terminamos. Aqui terminei o bojo. Fica deste jeito. Mas eu vou usá-lo de lado, não assim. Desta forma. Gente, então, ele vai ficar assim, desta forma de lado. Aqui eu fiz as correntinhas do tamanho da pessoa que irá usar. Vou passar aqui por dentro, olha. Com o auxílio da agulha, essas aberturas que ficam embaixo dos pontos altos. Desse jeito. Essa aqui é a parte de cima do biquíni. Aquele no manequim. E assim termina o vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus.